A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos, irmãs, meus queridos amigos, meus alunos. Esse é um momento muito alegre. Nós temos a oportunidade de poder voltarmos a trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita nós estamos iniciando o terceiro trimestre aí do ano de 2022, dessas lições aí da CPAD, lições de adulto, e nós temos a oportunidade de estudar essa lição aqui, muito interessante, uma nova lição. E essas lições, elas têm como tema maior os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muito importante essa lição, porque ela nos dará a oportunidade de estudarmos um pouco sobre os ataques, os levantes que a igreja tem sofrido nos últimos dias. Em cada época, em cada geração, a igreja enfrentou determinados tipos de ataques e não seria diferente na atualidade. Hoje nós temos ataques de todas as espécies. Em alguns lugares do mundo, ataques no sentido físico, ameaça de morte de muitos dos nossos irmãos aí mundo afora, mas também ataques com uma nova roupagem, que é ataques ideológicos, por meio de ideologias que têm tentado enfraquecer a igreja e têm conquistado espaço em muitos corações, em muitos lugares, em muitos ambientes religiosos já, em uma certa medida, foram contaminados, se encontram prostrados nesse tempo ou nesses tempos que antecedem a volta de Jesus. E nós estaremos então estudando uma série de lições, e são 13 lições que vão estar abordando o tema. Essa lição desse trimestre, o comentarista é o pastor José Gonçalves, é o comentarista dessa lição. Portanto, nós vamos aí estar entrando aí numa série de lições. A primeira lição vai estar apresentando sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A segunda lição fala sobre a sutileza da banalização da graça. A terceira, a sutileza da imoralidade sexual. A quarta, a sutileza da normalização do divórcio. A quinta, a sutileza do materialismo e do ateísmo. A sexta, a sutileza das ideologias contrárias à família. A sétima, a sutileza da relativização da Bíblia. A oitava, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A nona, a sutileza do movimento dos desigrejados. A décima, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. A 12, a sutileza da espiritualidade holística. E, por fim, a lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, teremos uma série de lições, de temas que nós iremos discutir durante esse trimestre. E a lição de hoje, a lição número 1, de 3 de julho de 2022, ela traz como título as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Aqui é uma espécie de uma leitura panorâmica do tema que será aí de uma forma mais detalhada apresentado durante as lições que se seguem. O texto áureo da nossa lição, ele está aí contido na leitura bíblica em classe, portanto só vou lê-lo no momento. Ele nos apresenta algo bem interessante que merece nós analisarmos, e vamos fazer isso no decorrer aí da leitura bíblica em classe. Diz-nos então o texto áureo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E a verdade prática nos apresenta, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja,
é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Que nós temos uma verdade que nós não podemos ignorar, que de forma sutil e sorrateira o diabo ele tem empreendido ataques contra a igreja, e é interessante nós observarmos, como falei a princípio, que em cada época existe os embates que a igreja ela enfrenta. E percebemos que nos últimos dias Satanás ele tem usado de várias estratégias, novas estratégias, uma vez que ele é um estrategista, tem lutado contra Deus, contra a humanidade, contra a igreja de Deus. E é importante que nós, enquanto cristãos, nós estejamos atentos para discernir quais são as armas e os ataques que Satanás ele tem usado contra a igreja. É necessário que nós tenhamos sabedoria para discernirmos as novas formas de ataque, além da perseguição física, além da questão da zombaria, de outros meios já tradicionais, aos novos meios, que infelizmente não são percebidos por muitos. E compete a cada um de nós, aqueles que trabalham com ensinamento, aqueles que lideram a igreja, está alertando o povo, ensinando o povo, para que ele possa discernir as obras do diabo. Então são vários os ataques, a sutileza de Satanás contra a igreja, e também é uma coisa que a verdade prática aqui nos apresenta, que é preciso que cada crente saiba ou saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Muito importante, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades, os principados aí do mal. E a igreja ela precisa ter esse conhecimento, conhecer quais são as estratégias, quais são as armas que o inimigo tem usado nos últimos tempos para tentar barrar a marcha da igreja. Sabemos que a verdadeira igreja de Cristo, ela continua vitoriosa, ela não sofre solução de continuidade, mas a igreja visível, a igreja enquanto organização, ela não pode esquecer que ela está aqui na terra, que ela deve lutar, que ela deve combater, enquanto igreja militante, combater o bom combate, para que, enquanto igreja triunfante, ela possa vencer e continuar vencendo, como a igreja sempre vencerá. Mas é necessário que cada um de nós, individualmente, enquanto estamos nesse tabernáculo, nós entendamos que aqui não é o nosso descanso, que é uma luta travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. E é necessário que nós estejamos preparados, saibamos utilizar bem a palavra da verdade, que estejamos vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, para tanto discernirmos o mal, como também para combatermos e vencermos as astutas ciladas de Satanás. A leitura bíblica em classe, ela está aí no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 5, e eu quero voltar um pouco, porque aí já começa o primeiro verso com uma conjunção mais uma adversativa, e naturalmente o uso dessa conjunção nos remete a algo que foi dito anterior. Então, antes de entrarmos aí no versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, eu quero chamar a tua atenção para aí o livro de 1 Timóteo, o mesmo livro, porém voltando aos últimos versículos do capítulo 3, antes de nós entrarmos aqui no capítulo 4. Então, aí no capítulo 3 de Timóteo, o verso 14 ao 16, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte: escreva essas coisas, aí, ou seja, ele deu uma série de informações sobre a questão de como deveriam ser escolhidos os obreiros, os diáconos, os presbíteros, marido de uma só mulher, pessoas íntegras, temente a Deus, etc. E aí no final, após dar essas admoestações, ele vai então dizer para Timóteo, falar ou alertar sobre algumas coisas, enquanto ele não chegasse ali, não visitasse aquela igreja. No verso 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, embora esperando ir ver-te em breve,
Aí o verso 15, para que no caso de eu tardar, ou seja, estou escrevendo essas coisas, porque vai que eu tarda um pouco, então eu já quero te instruir de antemão, porque se porventura eu vier a tardar, você já esteja instruído sobre a realidade reinante, sobre os perigos que ameaçam a igreja, você já esteja informado sobre como devem ser os critérios para escolher um obreiro, aqueles que vão ocupar o lugar de ensinamento na igreja, uma vez que nós sabemos que é exatamente por meio dos falsos ensinamentos, que às vezes vêm até mesmo com a aparência de palavra de Deus, nesse âmbito onde nós temos a inserção das heresias, de tudo aquilo que vem tentar impedir a marcha da igreja. Então, e ultimamente, se no tempo de Paulo isso acontecia, hoje bem mais, os maiores ataques à igreja têm vindo através dos ensinamentos, dos falsos ensinamentos, falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Daí Paulo ter dado instruções a Timóteo antes e está aqui alertando, olha, eu estou escrevendo isso para você porque eu espero ir ter contigo, porém pode acontecer até que eu chegue, é necessário que você já esteja alerta. Então ele vai no verso 15, para que no caso de eu tardar, não ir dentro do tempo que eu pretendo, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza, o esteio da verdade. Ou seja, Paulo está instruindo a Timóteo que aquelas orientações que ele havia acabado de entregá-lo, de passar para ele, era exatamente para que ele pudesse saber como se comportar na igreja de Deus. Uma vez que muitas eram as ameaças à igreja e Paulo não estava ali presente para ajudar a combater, e ele poderia demorar mesmo pretendendo ir visitar, no caso, os irmãos, mas ele está dizendo, olha, para que você saiba como proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio, ou firmeza da verdade. Ou seja, era necessário que Timóteo ele estivesse consciente de que a igreja era a igreja de Deus e a igreja é posta como coluna e firmeza da verdade. Sendo assim, toda mentira, todo erro deveria ser combatido pela igreja e mais especificamente por meio do seu líder, que no caso aqui era Timóteo. Então era essa a intenção de Paulo ter passado esses ensinamentos, e o verso 16 ele já dá um alerta. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele está aqui deixando bem claro a questão da identidade de Cristo, que ele foi exatamente esse grande mistério, é que Cristo ele se manifestou em carne, e a Bíblia diz que aquele espírito que nega que Cristo não veio em carne não é de Deus, e o anticristo faria exatamente isso. Então ele está aí passando para Timóteo, aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, devido à sua vitória na cruz. Todo é o propósito de Deus que Jesus cumpriu, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, que Jesus ressuscitou e ele está nos céus, na glória, porque ele conquistou a vitória para a sua igreja. Aí depois de ter entregue essas instruções, aí entra exatamente o texto da lição de hoje, quando ele coloca mas, ou seja, diante disso, diante dos ensinamentos que te dei, para você ter cuidado em relação a como se conduzir na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade, diante da realidade que Cristo ele conquistou a vitória, mas é necessário você estar alerta para os ataques que sobrevirão à igreja. E aí ele vai então e entra no texto que nós estaremos lendo nesse momento. Mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Ou seja, Paulo está instruindo a Timóteo que diante de tudo quanto ele já havia recebido, ele acabava de passar para ele,
que a igreja tinha que ser coluna e firmeza da verdade, sobre a questão da seleção dos obreiros, a rigidez, os critérios que deveria ter para que alguém fosse digno de fazer parte do ministério. Aí ele vai agora exatamente abordar, mas o Espírito Santo, ele diz expressamente, ou seja, de maneira categórica, que nos últimos dias muitos vão apostatar da fé. Ou seja, muitos irão afastar da sã doutrina, afastar da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores. Ou seja, haverá espíritos enganadores, haverá um espírito do anticristo, do mal, que vai enganar a muitos, e também doutrinas de demônio. Ou seja, quando fala espírito enganador, fala da ação maligna de Satanás, e a doutrina de demônio fala exatamente de ensinamentos malignos que ameaçariam a vida da igreja. Esses ensinamentos malignos, é claro, eles seriam trazidos, eles seriam colocados no seio da igreja exatamente por falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes que ameaçariam a igreja. Daí o ensinamento anterior do cuidado que deveria ter em escolher um líder para, no caso, a igreja, e que esse líder e a igreja ela permanecesse na verdade, uma vez que ela é coluna e firmeza da verdade. Portanto, ao alerta que haveria nos últimos tempos, e quando Paulo fala que os últimos tempos é muito importante nós percebermos que Paulo já vivia nesses últimos tempos de ameaças à igreja, e imagine na atualidade, cerca aí de quase 2000 anos se passaram aí, pelo menos 1900 e poucos anos, depois que Paulo havia escrito, e hoje nós estamos vivendo exatamente momentos críticos dos últimos tempos. É como se já estivéssemos chegando aos momentos finais da volta de Jesus. Daí Paulo fazia essa alerta. Então, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé. Então, se na época de Paulo muitos já estavam apostatando da fé, imagine na época de hoje. Nós sabemos que está aí de uma forma muito clara, muito patente, muitos líderes, muitos homens que foram uma bênção no passado, que eram homens tementes a Deus, inclusive grandes ensinadores, grandes pregadores, grandes fundadores ou fundadores de grandes movimentos aí, cristãos, hoje infelizmente se apostataram da fé. Hoje já prega contra tudo aquilo que eles ensinavam, hoje já se levanta contra a palavra de Deus, contra os dons espirituais, contra toda a manifestação do Espírito. São pessoas que exatamente apostataram da fé, que estão sendo usados, trazendo doutrinas de demônio, doutrina de homens, e tem afetado a vida da igreja. E não são poucos os grupos religiosos, não são poucos aqueles que foram afetados por esses movimentos malignos. Felizmente, nós temos aí grandes concentrações, grandes grupos religiosos que, infelizmente, estão totalmente afastados da doutrina, da palavra de Deus, porque agora seguem ensinamentos de homens, seguem doutrinas de demônio. Muitas religiões e seitas estão sendo fundadas constantemente com a aparência de piedade, de serem firmadas na palavra, mas que de fato são obras do inimigo, pessoas que apostataram da fé exatamente pela influência dos falsos mestres, aqueles falsos ensinadores dominados pelo espírito do anticristo. Portanto, aqui está alerta de Paulo a Timóteo, que esses iriam, muitos haveriam de apostatar da fé, porque dariam ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônio, verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, muitos que irão agora, mesmo sendo líderes, mesmo sendo pastores, que já perderam o temor de Deus. A ideia aqui da mente cauterizada é perder a sensibilidade espiritual, que vão estar ensinando mentiras, exatamente porque eles já têm a consciência cauterizada. Daí eles já não temem perder o temor de Deus. Eu gosto sempre de fazer essa afirmação, que hoje o Estado,
de muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem líderes, pastores, de fazer o que eles fazem com a igreja, tanto escândalo, explorar a vida da igreja, querer apenas a lã das ovelhas, estar a cada dia zombando de Deus e escravizando a igreja de Cristo como verdadeiros lobos devoradores. É a única causa, a única justificativa que eu vejo para alguém, o único motivo, não é nada justo, dessas pessoas, desses líderes, fazer o que fazem e não ter nenhum peso na consciência. É exatamente a perda do temor de Deus. Porque quando o homem perde o temor de Deus, nada mais adianta. Não adianta que alguém venha o repreender, mesmo porque eles não aceitam mais repreensão. Quantos aí estão liderando igrejas e se alguém o repreende à luz da palavra de Deus, são considerados rebeldes, pessoas confusentas, que não há espaço para essas pessoas na igreja? A gente sabe, isso é uma coisa que está patente, quantos mudaram de denominação, de igreja, ou deixaram a maioria, deixaram de congregar, se tornaram desigrejados, exatamente devido aos muitos escândalos e a serem tratados muito dessas pessoas como se fosse um problema para a igreja, quando na verdade foram pessoas que se levantaram para tentar ajudar com a melhor das intenções, pessoas sinceras que de fato amam a Deus, amam a palavra de Deus e quis dar a sua colaboração para o reino de Deus. Mas muitos desses já não congregam mais, mudaram de ambiente religioso, outros entristeceram na fé, infelizmente, foram enganados também nesse sentido pelo inimigo, entristeceram na fé, já não veem mais motivo para congregar, já preferem estar congregando em casa, como se fosse algo saudável você viver afastado do corpo de Cristo e também do corpo material, do corpo físico, enquanto igreja local, igreja de denominação, igreja família, enquanto grupo social. Então, infelizmente, muitos foram contagiados, foram contaminados, foram prejudicados por aqueles que, mesmo estando à frente da igreja, mesmo estando falando em nome de Deus, mas são pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas que já estão com a mente e a consciência cauterizada e não percebem o que eles fazem. Aí eu vejo com tanta tristeza igrejas que começaram muito bem, que tem uma história aí linda de séculos, cair na mão das altas lideranças, pessoas realmente totalmente gananciosos, orgulhosos, prepotentes, que não ouvem mais ninguém, não conseguem mais ouvir a voz de Deus, que agem de uma maneira tão comum e não percebem o absurdo, o quanto eles apostataram da fé. A gente vê isso nas grandes convenções que são disputadas aí de forma política. A gente até ouve notícia de que há até pessoas que se armam no sentido físico mesmo, para ameaçar os seus concorrentes, para comprar voto, e boa parte das grandes convenções elas se tornaram um verdadeiro partido político que presta um desserviço para o reino de Deus. Não estou falando da igreja enquanto os irmãos em si, os congregados, que são pessoas sinceras, que temem a Deus. Existem aqueles líderes ainda do baixo clero que realmente tem que trabalhar o dia todo, mas entregam as suas vidas pela igreja. Aqueles que ainda não foram vendidos, aqueles que ainda não foram comprados para que exercesse uma posição, a posição pela posição. Existe ainda líderes sinceros, humildes, como também os irmãos são sinceros, mas estou falando em relação àqueles que dão as diretrizes, os comandos, o alto comando, e que os demais daí do baixo clero e a igreja só tem que obedecer. Infelizmente, essas pessoas elas perderam o temor de Deus e certamente elas pagarão, elas terão contas para acertar diante de Deus. Felizmente, essa é a realidade de muitos dos grandes movimentos que têm uma história linda, que começaram muito bem,
A igreja em si, os irmãos em si continuam firmes na fé, mas a liderança, ela se envaideceu, elas estão a serviço de Satanás, foram enganados pelo espírito do erro, do anticristo. As suas mentes estão cauterizadas e hoje essas grandes lideranças, elas exploram a igreja, elas contribuem para o escândalo social, para que muitos tenham aversão ao evangelho. Muitos realmente não queiram nem ouvir falar de Jesus, porque essas altas lideranças, muitos desses que se dizem líderes, que se dizem homens e mulheres de Deus, estão exatamente lutando contra o bom combate, lutando contra o evangelho. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você, você que é líder, tenha muito cuidado para você não já ter se afastado tanto do propósito de Deus, ter afastado tanto da palavra, do verdadeiro ensinamento bíblico, a sua consciência não está cauterizada a ponto de que você esteja prestando um desserviço para o reino de Deus, mas você não percebe, você não aceita ser aconselhado, você tem como rebelde, como inimigo, todos aqueles que querem preservar a sã doutrina, a palavra de Deus. Como não foi diferente na época dos apóstolos, como não foi diferente na época dos profetas, desde o Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eles eram vistos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eram vistos como inimigos da fé. Os profetas eram vistos como perturbadores de Israel. Mas que Deus tenha misericórdia da sua igreja e da sua alma, em nome de Jesus. Bem, então esses hipócritas, homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua mente, aí no verso 3, Paulo diz o seguinte, que esses proibiam o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Que fala dos ensinamentos malignos daqueles que proíbem o casamento, que não há necessidade do casamento, casamento é uma instituição humana, é coisa do capitalismo, para poder gerar filhos para a mão de obra do capitalismo, ensinamentos malignos. Na verdade, o casamento foi instituído por Deus desde a criação do primeiro casal. Ali Deus estava instituindo o casamento, mas os falsos ensinadores, aqueles usados pelo espírito do anticristo, iriam ensinar. E como acontece no dia de hoje, que a não necessidade de um casamento, irão ensinar a desvalorização da família tradicional, como Deus estabeleceu, irão lutar contra isso, irão propor novas formas de união, novas formas de casamento, que não seja aquela instruída pela Bíblia, a questão do homem com a mulher. Isso é o ensinamento bíblico. Hoje nós vivemos num mundo onde já se ensina outras formas, outros modelos de família, de constituir uma família que não seja necessariamente entre pessoas de sexo diferente, mas que sejam com pessoas do mesmo sexo, que não há necessidade de se manter a questão da pureza para o casamento, a pureza sexual, manter a aliança, a fidelidade à aliança do casamento. Tudo isso tem sido ensinado de maneira direta e indireta, e muitas ideologias têm entrado nas igrejas, nas religiões. Infelizmente, muitos líderes têm se deixado levar por isso. Já não há, como parte do dia a dia da igreja, os ensinamentos sobre a santidade do casamento, da união conjugal, do modelo de lar, de família e de igreja, que igreja é a grande família de Deus. Então, quando a família ela começa a desestruturar, isso também vai influenciar na sociedade, na igreja, no dia a dia da igreja enquanto organização, porque a igreja ela é formada por famílias. Portanto, esses iriam proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, ou seja, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus para ser recebido com ações de graça, como o texto diz. Mas já aqueles que pregam a abstinência desse e daquele alimento, porque é pecado, porque é ir contra a natureza, é não respeitar os animais, não respeitar isso e aquilo outro, quando na verdade nós sabemos que Deus fez tudo com um propósito. E o alimento foi feito para o homem, como também para os animais, cada um dentro da sua cadeia alimentar.
E muitos tentam distorcer isso agora como sendo ensinamentos bíblicos, invocando a fé, invocando a religião, invocando aí uma falsa moral, um moralismo, proibindo que se participa desse ou daquele alimento, quando na verdade tudo isso não passa de ensinamentos malignos que vão de encontro com a palavra de Deus. Aí o verso 4, porque toda criatura de Deus é boa, ou seja, tudo que Deus criou é boa, não há nada mal, tudo Deus fez bom. E isso ele mesmo testemunhou no livro de Gênesis, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Ou seja, tudo que Deus criou é bom e pode ser apresentado diante de Deus e o homem pode alimentar de uma maneira tranquila, porque aquilo que foi criado para a alimentação do homem, isso continua sendo bênção diante de Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração, os alimentos, as coisas, elas são santificadas, ou seja, tudo que Deus fez é puro e não há nenhuma necessidade de nós abrirmos mão de alguma coisa, porque alguém agora ensina que se deve abster disso, daquilo outro, se deve tornar, aí, quem sabe, vegano, vegetariano, nada contra quem fez essa opção. Só não posso pegar isso como uma doutrina, como um ensinamento bíblico, porque isso é totalmente antibíblico. Nós temos aí a liberdade de alimentar com aquilo que quisermos, que tivermos à nossa disposição e condição de poder comprar, de poder obter, mas nunca tomar nenhuma forma, nenhuma espécie de alimento como sendo um ponto doutrinário, religioso, para se abster, tentando transformar esse ensinamento da palavra de Deus, o que é totalmente antibíblico. Bem, aí foi a leitura bíblica em classe, e agora nós vamos então para aí o comentário da lição. Como falei, essa lição ela traz mais uma visão panorâmica, que Paulo alertando sobre os ataques que a igreja sofreria no decorrer aí da sua história, e alertando aqui ao jovem pastor, ao jovem Timóteo, que ele estivesse atento, consciente de tudo aquilo que poderia sobrevir à igreja de Cristo. Aí a introdução da lição nos apresenta: nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou oposição do diabo. A igreja ela sempre experimentou oposição do diabo. Não só lá a igreja primitiva, a igreja em todos os tempos. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, como falei a princípio, e nem com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Ou seja, todo aquele que se levanta contra a igreja de Deus está a serviço de Satanás. E os ataques de Satanás têm mudado em cada época, em cada tempo, porque ele tenta inovar a fim de exatamente de poder alcançar cada um dentro da sua geração. E a igreja ela tem que estar atenta a tudo isso. Aí o primeiro tópico da lição, a igreja sob ataque. Primeiro subtópico, a sutileza do ataque. Um fato de fácil contestação, isso, de constatar, um fácil aqui, travei a língua aqui, então um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Isso é muito interessante porque aqui aborda as sutilezas dos ataques da atualidade e aí faz um contraste sobre como era a perseguição no passado e como se dá a perseguição no presente. Então, no passado, os grandes ataques às culturas, às gerações, aos povos, era por meio bélico, conflitos armados, de levar, no caso, irmãos eram mortos, levados à prisão, levados
ao Coliseu, levado a lugar de tortura. Não que isso não aconteça no sentido de termos torturas físicas mesmo dos nossos irmãos aí mundo afora, mas hoje as estratégias têm mudado. Em alguns lugares há os ataques físicos, mas na maioria dos países do mundo, principalmente nos países ditos desenvolvidos, o ataque se dá exatamente por meio das ideologias, por meio de ensinos, por meio da normatização de comportamentos e práticas que são contrárias à palavra de Deus. Então, as estratégias elas têm mudado e elas mudarão a cada momento. E aí o subtópico 2, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo alerta. Deus sempre alertou, nações, pessoas, sempre foram alertados. Profetas que Deus enviou, na verdade, desde o Éden, desde que o homem foi criado, o homem foi alertado sobre a vontade de Deus, sobre os propósitos de Deus para a sua vida, e na geração em geração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus tem enviado pessoas, profetas, missionários, pastores. A igreja também, tanto ela tem sido alertada como ela tem alertado o mundo sobre os ataques, sobre aquilo que paira aí no mundo espiritual. Portanto, um alerta para o povo de Deus. Deus desde sempre tem alertado o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Sempre Deus mandava um profeta, dava uma visão a alguém, alertando sobre o que viria e poderia acontecer. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas, quanto a grupos, quanto a nações que eram alertados. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito intensa através do ministério dos profetas. Havia cada profeta que profetizava no reino do norte, do reino do sul. Aí tivemos vários profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Micaías, vários profetas que profetizavam. Temos também Elias, Eliseu, muitos profetas que alertavam o povo e falavam da parte de Deus para que o povo se colocasse diante de Deus, na vontade de Deus. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja, ou seja, o Espírito expressamente diz, ou seja, o Espírito Santo, como nós lemos, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, etc. Então nós temos aqui o grande alerta de Paulo aqui a Timóteo, falando exatamente sobre o que aconteceria. E esse alerta era exatamente um alerta do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo é aquele que continua com a igreja, alertando a igreja, usando homens e mulheres para trazerem uma mensagem da parte de Deus, um alerta para a nossa geração. Portanto, o Espírito Santo, ele alertava expressamente, e aí o comentarista coloca que o advérbio grego aqui, retos, traduzido por expressamente, possui o sentido de claramente, de maneira muito clara, indubitável. O Espírito Santo alertava e tem alertado a igreja sobre os ataques que ela sofreria, ou seja, sem sombra de dúvida, é a ideia do expressamente. Então o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido a seu povo os perigos que o cercam. O Espírito Santo é aquele que está convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo é aquele que mostra, que revela aquilo que está ameaçando a vida da igreja, a caminhada espiritual e bíblica da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 3 fala sobre a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para a surpresa. A igreja já foi prevenida quanto a isso. Então não temos que ser pegos de surpresa quanto àquilo que está acontecendo na atualidade. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos.
A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo da era da igreja. Então, o que é os últimos tempos? Dentro do nosso contexto, os últimos tempos se refere à época da igreja. O relógio escatológico de Deus parou em Israel para que desse uma pausa antes de cumprir a última semana escatológica. Daí nós teríamos então aí um trato de Deus aí com a humanidade em relação a um julgamento, a uma nova era estabelecida por Deus e não por Satanás. E esses últimos tempos, essa expressão envolve exatamente a era da igreja, todo o período que compreende a igreja, que esse ato entre a última semana de Daniel e a 79ª, que exatamente nós temos agora então o período dos gentios da igreja, que são aí chamados de os últimos tempos, aqui segundo o comentarista. Então esse período dos últimos tempos compreende como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte de evento dos últimos dias, nesse sentido, se tratando do tempo da igreja. De forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, lá, segundo Timóteo 3, 1 ao 7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. Ou seja, uma vez que nós temos esses alertas, uma vez que nós temos essas admoestações, mas não temos o tempo nem a hora da vinda de Cristo, é necessário que nós estejamos vigilantes a cada instante, a cada momento, porque Cristo, aquele que prometeu vir, ele há de vir e não tardará. E os sinais estão aí se cumprindo. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então, tudo aquilo que os homens fazem, esse comportamento imoral, a desvalorização da família, dos valores da sociedade, dos valores tradicionais da sociedade, tudo isso já havia uma profecia bíblica, e isso está aí patente aos nossos olhos. Hoje, os pais perdendo a autoridade sobre os filhos, a escola, professores perdendo a autoridade, os governantes perdendo a autoridade, a má fama de muitos líderes, muitos governantes, aqueles que deveriam gozar do maior respeito, caindo no descrédito, exatamente porque eles afastaram dos ensinamentos bíblicos aqueles que foram colocados por Deus como autoridades para poder cuidar da justiça. Eles venderam o direito, eles infelizmente estão contra a própria justiça, aquilo que é justo. Então tudo isso já havia sido profetizado, a palavra de Deus já havia relatado sobre essa questão de você trocar o direito, de você, dos homens, agirem contra a justiça, agirem contra a verdade, serem tomados pelo espírito do erro e do engano. E a igreja ela não pode ser pega de surpresa, porque a Bíblia já nos alertava sobre isso. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer na presente época? O que nós podemos dizer? Como nós não estamos no ápice dos últimos dias? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida, nos últimos momentos, para cumprir aí os fatos estabelecidos pelo tempo de Deus, pelo Kairos de Deus? Deveríamos estar preocupados e alertas a isso. O tópico 2 da lição, a natureza do ataque. Primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. Isso é muito interessante. O ataque ele é de natureza espiritual, é de natureza moral, como nós veremos nesse tópico. Então, primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, sejam ataques espirituais. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônio. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques
que são feitos à igreja, ou seja, Satanás e os seus demônios. Então, esses espíritos malignos, eles seriam levantados para atacar a igreja, e todos aqueles que se levantam contra a igreja estão exatamente debaixo, sob a influência de Satanás, de espíritos malignos. Daí a Bíblia nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Isso a Bíblia já alertava, e é necessário que nós tenhamos cuidado. Ah, mas é um líder religioso que falou, está fazendo, sim. A Bíblia diz que os falsos profetas, aqueles usados pelo espírito do anticristo, sairiam do nosso meio. Eles estavam no nosso meio, mas não pertenciam a nós, ou seja, não era igreja de Cristo. Então não se surpreenda, não fique esperando que os falsos ensinamentos, os ataques doutrinários que vão atingir a vida da igreja vão vir necessariamente lá de fora. São pessoas que estão no nosso meio, que saíram do nosso meio e que foram e são usados por Satanás, que decaíram da fé, que apostataram da fé e hoje estão a serviço de Satanás, mesmo estando no meio cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então isso revela a natureza desses agentes envolvidos contra a igreja, que são exatamente Satanás e os seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, como já falei, mas contra os principados e potestades do mal. Está lá em Efésios capítulo 6, verso número 12. O segundo subtópico, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral, ou seja, através da deturpação da moral cristã, da ética cristã, Satanás tem atingido a igreja, tem atingido a sociedade. E uma vez atingida a sociedade, também tem atingido a igreja, porque muitos, ou seja, todos aqueles que pertencem à igreja, pertencem também à sociedade. O apóstolo fez referência a pessoas que comportam de forma hipócrita e que também são mentirosos. Não, quantas pessoas hipócritas têm entrado no meio da igreja, têm inclusive influenciado a igreja, porque já se convenceram de ideologias seculares, ideologias malignas, e tentam agora normatizar isso dentro da igreja, inclusive lideranças. Então temos que estar atentos para isso. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, a autenticidade e da verdade. Então as mentiras são exatamente o inverso da moral cristã autêntica, da verdade do evangelho. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado, porque sempre vai haver a imitação da verdade. A operação do erro, ela já está no mundo, ela sempre esteve, mas ela tem atuado de uma maneira bem mais avassaladora nos últimos tempos, e é necessário nós estarmos atentos. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Nada mais lhes toca. O termo grego é suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Então, a ideia aqui de ter a mente cauterizada se fala exatamente da perda do homem, da condição de poder ter essa consciência, de poder ter essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, porque as suas mentes, as suas consciências foram contagiadas, contaminadas por ensinamentos malignos, por influência maligna. Em outras palavras, é a faculdade humana, a consciência, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Isso é muito sério. Nós percebemos aí quantos que estão aí ensinando, pregando, que deveria zelar
pela sã doutrina, mas que de fato eles se tornaram insensíveis para a palavra de Deus. Tem substituído o ensino da palavra por técnicas aí psicológicas, técnicas aí de sugestões, de regressão, aí a confissão positiva, aí a demoníaca teologia da prosperidade. E isso tudo tem contaminado, tem distanciado muitos da verdadeira palavra de Deus. Muitos que hoje perderam o temor de Deus, muitos que se tornaram insensíveis e que estão exatamente maltratando a igreja de Cristo, mas não percebem, ou pelo menos não admitem estarem fazendo isso. Isso é muito sério e triste. Aí o tópico 3 da lição fala sobre as esferas do ataque. Primeiro, a esfera religiosa, é o primeiro subtópico. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé, ou seja, esses sairão do nosso meio. Então começa o ataque de dentro para fora. Hoje essa igreja, boa parte das dificuldades que a igreja enfrenta hoje, infelizmente a culpa é dela mesma. Quantas igrejas aí se venderam, quantos líderes se venderam para a política, se venderam para o secularismo, para as ideologias aí da atualidade, e hoje eles e as igrejas estão enfraquecidas, não podem mais combater o mal. Quantos se aliaram aí a políticos e hoje vê a igreja, ou a boa parte das denominações, como um potencial de eleger, de tirar um governo, um presidente, etc., seja lá o que for. Não estou querendo dizer com isso que o crente ele não deve se envolver com a política, ele deve sim, mas deve separar a igreja de política. O pastor foi chamado para ser pastor, o político foi chamado para ser político. Então, e honrar o verdadeiro sentido da política, e não essa pequena política aí partidária, ideológica, e essa pequena política onde há representantes que pensam ali no seu grupo e em si em primeiro lugar e não na sociedade como um todo. Que o verdadeiro político ele não governa para um grupo, seja ele um grupo evangélico, espírita, um grupo, por exemplo, a classe militar, comerciante, não. Político, o verdadeiro político, ele tem que governar para a polis, ele tem que governar para o povo. Esse é o verdadeiro sentido da política, o que Deus aprova e o que Deus quer que de fato o cristão ele contribua, mas não na politicagem, não nessa distorção de caráter, de finalidade, a distorção do direito e da justiça. Isso a igreja deve combater e muitas não conseguem combater hoje porque foram vendidas, elas enfraqueceram, se aliaram ao Estado nesse aspecto, se perdeu a característica de igreja de Cristo e enquanto organização não passa de um grupo social, de um grupo de exploração inclusive dos seus fiéis, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Portanto, acontece na esfera da igreja, porque a ideia de apostatar fala de alguém que sai, que já conheceu a fé, já experimentou a fé cristã. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos, professos, que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele, agora a serviço de Satanás. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Hoje os grandes prejuízos que a igreja está sofrendo na área moral, na sua imagem lá no mundo, são exatamente daqueles que um dia defenderam a fé, mas que infelizmente foram enganados, foram atraídos pela ganância, foram atraídos pela vaidade, foram atraídos pela vida fácil, pela posição social, a posição política, querer se dar bem na vida às custas da igreja, e hoje se tornaram inimigos do evangelho, ou declarado ou de maneira disfarçada. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim.
Esses são aqueles que abandonaram a fé no sentido de sair mesmo, assumirem publicamente a sua identidade. E o pior é aqueles que abandonaram a fé, mas permanecem dentro da igreja, permanecem na liderança, permanecem como membro de igreja, permanecem exercendo influência lá fora, exercendo influência na igreja e distanciando muitos de Deus de forma sutil, através dos exemplos, das ideologias e dos falsos ensinamentos. Daí a necessidade da igreja buscar a Deus, ter uma vida consagrada, de que o ensinamento seja conservado na igreja, que hajam pessoas levantadas por Deus com o ministério do ensino para instruir a igreja, que haja a profecia, os dons espirituais como forma de combater o mal, combater o erro. Portanto, seja você, seja eu, pessoas que se coloquem diante de Deus para serem usadas pelo Espírito de Deus, a fim de prestar um serviço para o engrandecimento, preservação da identidade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, a esfera social. Falamos da esfera religiosa, o ataque na esfera religiosa, e agora na esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. Sabemos que a sociedade ela é formada por pessoas que, por sua vez, vêm de uma família, de uma organização familiar. E o ataque à sociedade, esse ataque na esfera social, se dá exatamente na deturpação do casamento ou proibição do casamento. Essa é uma forma de ataque que temos experimentado de uma forma muito evidente na atualidade, a distorção do modelo bíblico tradicional, do modelo bíblico familiar. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais importante. Sem dúvida, a mais importante. Sem a família, não existem as demais sociedades. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas e igrejas fracas. Se as famílias se enfraquecem, a igreja composta de família, ela será uma igreja fraca. Que hoje nós temos tanta dificuldade hoje na igreja, os pastores têm tanta dificuldade de liderar o povo, de que o povo obedeça a palavra de Deus. Não estou dizendo guiar o povo cegamente, não estou dizendo escravizar o povo, é de levar o povo a entender que a nossa Constituição, temos uma Constituição humana que devemos honrar, sim, mas também nós temos uma Constituição maior, que é a palavra de Deus. E hoje muitos que se dizem cristãos têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Têm dificuldade de serem repreendidos, de serem chamados à atenção, de serem disciplinados, porque eles agora tomam conta da sua própria vida. Não permite que a palavra de Deus, que os ensinamentos dados por Deus, cobrados por aqueles que ainda são verdadeiros homens e mulheres de Deus, não se deixam mais ser admoestados. E hoje nós temos esse ataque social, que exatamente começa com o ataque à família cristã. Louvado seja Deus. E aí o último tópico da lição, a igreja protegida. Primeiro subtópico, é a exposição da palavra de Deus. A proteção da igreja vem através do ensinamento da palavra, da oração, de uma vida consagrada. E nesse quesito aqui, a palavra do ensinamento e uma vida de oração é fundamental. E eu vejo com tristeza. A palavra desapareceu de muitas igrejas, de outras desapareceu a oração. Nem apenas a palavra e nem apenas a oração, mas os dois devem andar lado a lado. Desde o nascimento da igreja, a igreja primitiva, uma igreja que ela nasceu na oração e no ensinamento dos apóstolos. Então tenha muito cuidado se a tua igreja dedica só oração, mas não tem palavra. Ou dedica só a palavra, mas não dedica a uma vida de oração. Essas duas ferramentas, esses dois
baluartes, eles são indispensáveis. Tem outros, mas estou colocando esses dois porque são os que a lição apresenta. São indispensáveis, inegociáveis na vida da igreja. A igreja tem que ler palavra, tem que estudar a palavra, e a igreja tem que orar, mostrar sua dependência de Deus. É através da oração que nos tornamos sensíveis, inclusive à leitura da palavra e à voz do Espírito de Deus. Bem, então a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração são as duas armas fundamentais, e seria interessante que nós estivéssemos atentos a essas armas, a estar atentos, firmados na palavra de Deus. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Isso é muito interessante. A palavra de Deus possui poder santificador. Ou seja, nós temos que ter um cuidado de estar santificando a nossa vida na palavra de Deus. Aí no texto que nós lemos, no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 5, diz: porque pela palavra de Deus e pela oração as coisas são santificadas, e também a vida da igreja é santificada pela palavra de Deus, por uma vida de comunhão por meio da oração. Ela é um antídoto, tanto a palavra quanto a oração. Aí no caso aqui é apresentado no primeiro momento a exposição da palavra, então aqui fala da palavra. Então a palavra é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Ou seja, contra o erro temos que ter a verdade. E a palavra de Deus é a verdade contra todo o erro espiritual, tudo aquilo que ameaça tanto a vida espiritual quanto a vida moral da igreja e da sociedade. Portanto, ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito, faz parte ali da armadura do servo de Deus. Sem a palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. A Bíblia diz que o soldado é aprovado, o obreiro aprovado, e isso serve para o cristão aprovado. Fala do obreiro porque é responsabilidade dele preparar o povo, mas que o obreiro aprovado é exatamente aquele que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que não apenas decorou, que não apenas cita, mas que tem a palavra na sua vida. E ele é um exemplo para o rebanho, porque ele vive a palavra, ele prega a palavra e ele instrui a igreja na palavra. Louvado seja Deus. E o último subtópico, a prática da oração, que é uma outra arma. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Infelizmente, as reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. E aqui vem algo chocante. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Aqui eu faço questão de fazer uma observação em relação à questão da oração. Nas poucas igrejas que ainda tem a reunião de oração, e isso já é um período bem reduzido, são as reuniões, infelizmente, menos frequentadas. Infelizmente, a reunião de oração são as reuniões menos frequentadas, porque o povo, e na atualidade, vivemos uma geração que não gosta de orar, que não consegue orar 10, 15 minutos. Imagina orar 1 hora, 2 horas, como acontecia antigamente. Já participei desse tempo no passado, de tirar 1 hora, 1h30, 2 horas de joelho, ou mais. Isso e não era em cultos, somente em cultos especiais, de vigília, não. O dia a dia da igreja
era pelo menos o crente tirar 1 hora de oração. Essa era o dia a dia da igreja. As vigílias não eram as festas que nós temos hoje, que ora meia hora e canta 2 horas, e vai comer, e depois canta de novo e diz que é uma vigília. Vigília de oração era vigília de oração mesmo, era orar, era passar a noite toda orando. E nessa época Jesus batizava com o Espírito Santo, milagres aconteciam, o temor de Deus era maior, a igreja era outra, as multidões eram atraídas para a salvação. Mas hoje, infelizmente, a oração se tornou extinta em muitos lugares, quando tem um período muito curto. Em muitos lugares já foi terceirizada, é um grupo específico ali para a oração, e ali é como se não fizesse parte da programação de toda a igreja, mas é alguém à parte que toma conta daquele grupo. Não estou falando do círculo de oração, que são feitos em outros horários, geralmente é comandado pelas irmãs, conhecidas irmãs do círculo de oração, mas aqui lança uma crítica bem interessante. E quando começa a fundar círculo de oração na igreja, é quando a igreja deixa de orar coletivamente, que é como todos já não oram mais, então levantou-se um grupo para ter aquela base de oração, que é melhor do que nada, mas em muitos lugares nem isso tem, ou já se tem, já estão quase fenecendo. Então é muito importante, você que é líder, você que é pastor, eu pergunto para você, qual o lugar da oração na igreja? Tem lugar para a palavra? Amém, graças a Deus. Tem lugar para o louvor? Graças a Deus. E o lugar da oração? Eu vejo à luz da Bíblia que há 3 pilares na igreja, 3 grandes pilares, que é exatamente a palavra, o ensinamento, a oração e a adoração, que aí o louvor deve ser usado como adoração. E aí louvor, estou falando do cântico, porque você pode louvar a Deus também de outras formas. Mas na minha concepção deve fazer parte do ritual, da programação da igreja, ali, da sua liturgia, o ensinamento da palavra, o louvor, a adoração junto ao louvor, já que tudo que nós fazemos podemos adorar a Deus. O louvor é algo mais específico, é uma exaltação, mas a gente entende às vezes, infelizmente a gente delimita mais a questão do cântico, mas louvor não é só cantar. Toda forma de glorificar a Deus, de exaltar a Deus é um louvor. Mas na minha concepção, louvor, adoração, essas duas coisas sendo praticado em conjunto, um não estando desencilhado do outro. Então louvor e adoração, oração e palavra são os pilares que não pode faltar em igreja nenhuma. Então uma igreja que dedica só ao louvor, mas não tem palavra, não tem oração, tem alguma coisa errada. Uma igreja que se dedica apenas ao louvor e à oração, mas não tem ensinamento, também tem coisa errada. É necessário que a igreja ela possa valorizar o ensino da palavra, a oração e a adoração de uma forma geral. Portanto, aqui fala exatamente das reuniões de oração, que são as menos frequentadas. E, infelizmente, em muitos lugares já não existe mais as reuniões da igreja como um todo em oração. Já não existe mais. E muitos que estão chegando agora não têm mais uma experiência na vida de oração. Isso é muito, muito triste. Portanto, persevere na oração. O perseverar na oração é uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Então, vimos aqui essas ferramentas para que a igreja, de fato, ela seja protegida, essas armas. E aqui é destacado a palavra e a oração. Concluindo a lição. Nessa lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Essa guerra será ganhada não pela força do braço, da intelectualidade, das ideologias. Ela será ganhada exatamente pela direção do Espírito, Deus dirigindo a igreja,
através da palavra, da adoração, de uma vida de oração, uma vida de temor a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao seu coração, continue falando, que nós possamos entender que a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo é algo real, e nós só podemos vencer se estivermos debaixo da direção da palavra de Deus, da direção do Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e que esse seja um trimestre de grande aprendizagem. Um abraço e que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém.